ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, muito obrigada aos comentários, inscritos, likes, papagaio e periquito do nosso último podcast. Eles nos ajudam muito a crescer, motivar. Muito obrigada! No último podcast, falamos das lembranças do fotógrafo Siegfried Wittenburg, que passava as suas férias, que morava no Mar Báltico, que era o sonho de férias de milhões de alemães orientais. Mas aquele litoral idílio na fronteira norte da RDA era enganoso. Era permitido nadar em piscinas, mas remar em barcos infláveis era estritamente proibido. E uma noite de amor nas dunas poderia acabar mal. Hoje falaremos do padrinho, do inseto e a garota. Ele era o chefão de Nova York, o gangster mais poderoso dos Estados Unidos. E ainda assim um homem solitário, como já vimos em tantos outros podcasts. Paul Castellano se escondia com sua amante em uma mansão magnífica da polícia e dos inimigos dentro de suas próprias fileiras. Uma pequena escuta telefônica do FBI foi a sentença de morte do chefe do submundo, executada em 1985 por um rival sedento de poder. Constantino Paul Castellano nunca quis ir embora. Ele se retirou para sua vila em Staten Island. 17 quartos, bar no porão, enorme cozinha com mesa de jantar. E Glória, a empregada da Colômbia e também sua amante. O septuagenário era visto cada vez menos fora da fortaleza. Mas esse dia de inverno de 1985, Castellano, o padrinho de Nova York, teve que sair. E seria a sua última vez em vida. É um inimigo conhecido que atrai o chefe da máfia mais poderoso dos Estados Unidos para fora de casa. John Gotti, 45 anos, assim como Castellano, membro da família Gambino, está buscando poder e Castellano está no seu caminho. Mas Gotti precisa de uma desculpa para tirar o seu adversário da segurança de casa. Assim, ele organiza uma reunião para discutir o futuro da sua própria família e o de toda a máfia de Nova York. A situação é de fato séria. A polícia e o FBI estão atacando o crime organizado como nunca antes. O ambicioso promotor federal Rudolph Giuliani está preparando um julgamento contra os chefões do submundo. O encontro entre Gotti e Castellano ocorrerá em 16 de dezembro no Sped Steakhouse, mas, em vez de carne, há um banho de sangue. Por quê? Quando Castellano e seu confidente Thomas Bilotti saem de seu Lincoln às 17h26, 4 homens estão esperando o padrinho em vez de Gotti. Castellano e seu companheiro são alvejados com 6 tiros cada. A execução pública entrou para a história criminal como o massacre da churrascaria. John Gotti senta-se em um carro do outro lado da estrada e observa seus assassinos
trabalhando. Pouco tempo depois, ele é eleito sucessor do homem que ele tinha acabado de assassinar. No final, uma afronta foi a ruína do padrinho castelhano. Ele não compareceu ao funeral de um subchefe. Só isso. Mas o destino do mafioso mais poderoso de Nova York foi selado por uma pequena escuta do FBI. Foi o descuido do chefe que abriu caminho para Gotti e encerrou uma das carreiras violentas mais coloridas da história da máfia dos Estados Unidos. Castellano cresceu no ambiente de pequenos criminosos dos imigrantes italianos no Brooklyn. Ele abandona a escola antes da 8ª série e se torna açougueiro. Aos 19 anos, ele e 2 amigos roubam uma loja de roupas. O roubo fracassa e Castellano é pego. Ele recusa ofertas do sistema judiciário para trair seus cúmplices em troca de remissão de sua pena. Castellano é mandado para a prisão por 1 ano, mas é libertado após apenas 3 meses. Foi um tempo bem gasto. A partir de então, ele passa a ser visto como um valente que não trai os outros em benefício próprio. Sua ascensão começa ajudada pelo fato de Carlo Gambino se casar com uma das irmãs de Castellano. Gambino logo se torna um dos mafiosos mais influentes. E, como chefe de família do mesmo nome, torna-se padrinho de Nova York em 1957. Paul Castellano se torna um dos chefões do clã Gambino e logo tem praticamente todo o comércio de carnes de Nova York em suas mãos. Se uma empresa não funciona, ele entra em greve. Castellano controla o sindicato dos açougueiros. O crime de colarinho branco é um negócio de Castellano, mas nem todos da família Gambino gostam disso. Aniello Della Croce, por exemplo, é um subchefe do clã, um nível acima de Castellano, com um contato direto com Carlo Gambino. Della Croce favorece os velhos negócios: extorsão, usura de crédito, jogos de azar e comércio de heroína. Ele também controla uma das gangues de rua mais brutais da cidade, liderada por um certo John Gotti. Della Croce não sabe nada sobre os negócios de Castellano, que requerem advogados e consultores de negócio. E como subchefe, Della Croce é, na verdade, o primeiro candidato ao cargo do padrinho. Mas antes de Carlo Gambino morrer em 1976, ele nomeia Castellano como seu sucessor. Ele considera o negócio de Castellano mais moderno. Gambino detesta o comércio de heroína. O risco é grande demais para ele. O Estado não é brincadeira quando se trata de tráfico de drogas. Della Croce concorda, com relutância, com a nomeação de Castellano como padrinho. Paul Castellano conduz a família Gambino a uma era de ouro. Os negócios dos genoveses, dos colombos, dos luqueses e dos bonanos também prosperam. Mas isso também atrai a atenção do Estado. O FBI inicia uma investigação intensa sobre Castellano. Depois de quase 2 anos de trabalho sem sucesso, a Polícia Federal decide colocar uma escuta na casa de Castellano, no final de 1982. Um esforço quase sem esperança. O padrinho sai de casa muito raramente. A propriedade é guardada por 2 Dobermans e ninguém sabe onde Castellano discute seus negócios. Então, onde a escuta poderia ser colocada? É o decorador de interiores, tagarela de Castellano, que
divertidamente ajuda o FBI. Ele não revela nada por um longo tempo durante o interrogatório. Mas quando um agente finalmente afirma que nunca poderia viver em uma casa tão grande porque é intimidadora demais, o decorador de interiores se sente desafiado. Sem perceber o erro que está cometendo, ele pinta a planta baixa para demonstrar as vantagens da disposição dos cômodos. E revela que Castelhano só recebe seus convidados na mesa da cozinha. Usando as plantas, o FBI recria a cozinha de Padrinho em um laboratório de acústica. O melhor lugar para a escuta foi determinado como sendo uma grande luminária de chão que se estende sobre a mesa da cozinha. Agora, a casa está sendo vigiada por semanas. Agentes do FBI chegam a sobrevoar a propriedade em um pequeno avião. Eles queriam encontrar os locais onde os Dobermans faziam suas atividades. E em março de 1983, finalmente chegou a hora. Castelhano passa alguma das suas raras férias na Flórida, sem sua esposa, mas com Glória, a empregada doméstica. Na noite da sua partida, o FBI ataca. Os agentes jogam pedaços de carne por cima da cerca para os cães comerem. As costelas são preparadas com um agente de ação retardada, pois os Dobermans não devem dormir até que estejam dentro de casa. Durante a noite, os agentes entram na casa e instalam a escuta. As primeiras palavras transmitidas da cozinha vêm da esposa do Castelhano, Nina, que está conversando com os seus cães. Deus! Vocês estão com tanto sono essa manhã! Nos meses seguintes, a escuta se torna uma fonte altamente produtiva. O FBI obtém uma imagem do poder da máfia que é tão detalhada quanto assustadora. Os padrinhos controlam a coleta de lixo, o comércio de carne, o negócio da pornografia, as casas noturnas, as empresas de transporte, as lavanderias e os negócios de demolição. O padrinho controla 10 sindicatos. Mas o lado brutal do chefão também se torna visível. Por exemplo, quando ele decide que um gangster em desgraça deve ser assassinado. Em sua vida privada, no entanto, o chefão costuma ser mais triste. Ele é um homem idoso com problema. O FBI também ouve Castelhano elogiando seu implante peniano após uma operação. Não para sua esposa, mas para a Glória. O chefe dos chefes e sua empregada têm um relacionamento de longa data. Esse é o primeiro grande erro do padrinho. Castelhano quebrou a rígida lei da máfia de não humilhar publicamente sua própria esposa. Mais tarde, Nina Castelhano se muda de casa. À medida que a investigação avança, fica cada vez mais claro para o FBI que Castelhano tem um problema sério com a família Gambino. Seja capo ou simples soldado, todos já estiveram na casa do padrinho por algum momento. Apenas 2 vozes não podem ser ouvidas na fita. As do subchefe, Aniello Della Croce, e de seu capanga, John Gotti. Ambos estão fazendo grandes negócios com heroína, embora Castelhano tenha proibido. Ambos agora o desprezam profundamente. Porque ele se esconde em sua vila cara, porque esse negócio rende milhões para ele, mas quase nada para os gangsters comuns, e porque ele trai sua esposa. Mas Aniello Della Croce ainda está segurando John Gotti. Em 1984, o FBI e a Promotoria Pública estão investigando a máfia em
todas as suas frentes. O primeiro encontro entre Castellano e Rudolph Giuliani ocorreu em 30 de março. Um ano antes, este último havia sido nomeado promotor federal de Nova York pelo Departamento de Justiça e, portanto, investigador-chefe contra a máfia. Giuliani leva um membro da família Gambino a julgamento por assassinato. O padrinho é convocado e acusado de cumplicidade. Isso não pode ser provado. Castellano se sente seguro, tão seguro que convoca uma reunião dos chefes de todas as 5 famílias para 15 de maio. Mas um informante vaza essa informação para o FBI. E o Castellano e seus outros mafiosos são fotografados. Isso prova pela primeira vez que as 5 famílias estão conspirando em seus negócios criminosos. Com essas fotos e conversas interceptadas, Giuliani consegue chegar ao fundo da máfia. Em 25 de fevereiro de 1985, os chefes dos clãs são presos ao mesmo tempo. Enquanto viaja no carro da polícia, Paul Castellano ouve no rádio do carro que o FBI instalou uma escuta em sua casa. Ele fica atônico e, ao mesmo tempo, percebe o que isso significa. Ele está enfrentando uma longa sentença de prisão e agora é um risco para o seu próprio povo. Castellano tem que pagar uma fiança de 2 milhões de dólares e raramente sai de casa. Quando Aniello Della Croce morre em 2 de dezembro de 1985, Castellano comete um último erro. Ele não comparece ao funeral de seu subchefe. Castellano assinou a sua própria sentença de morte. E John Gotti convida o padrinho para a missa. Vida de criminoso.